sepultados com Cristo no batismo, fostes vós também ressuscitados com Ele. Aleluia. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 7 de maio, sábado da terceira semana do tempo da Páscoa. Iniciemos juntos este momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste mesmo amor de Cristo, vamos ouvir agora o Evangelho de hoje, tirado de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a ideia de comer a carne e beber o sangue de Jesus escandalizava a muitos daqueles que seguiam a Jesus, dos seus discípulos, justamente porque eles procuravam entender com a razão humana aquilo que só o Espírito o poderia fazer. Por isso, Jesus foi firme diante dos questionamentos sobre as palavras duras de comer o seu corpo e beber o seu sangue. Muitas vezes nós também nos escandalizamos com os mistérios de Deus na nossa vida, porque a nossa fé é muito pequena e não compreendemos que as palavras de Jesus são espírito e vida, espírito e verdade. Queremos entender somente com a razão. E dentro desta nossa lógica humana, é impossível acontecer aquilo que Jesus afirmava, que o Espírito é aquele que dá a vida, a carne não serve para nada. E as palavras de Jesus são isso, Espírito e vida, como ele mesmo disse. E o Espírito é dado em abundância a todo aquele, a toda aquela que reconhece que só Jesus tem palavras de vida eterna. Desse modo, Jesus nos ensina a não usar da razão humana para entender as coisas divinas, as coisas sobrenaturais, as coisas de Deus, mas sim a fé. Muitos daqueles discípulos que acharam a palavra de Jesus muito dura foram embora e não mais o seguiam. E aos que ficaram, Jesus cobrou realmente uma adesão. "Vós também quereis ir embora? Podem ir." Mas aí Pedro, tomando a palavra, em nome dos outros discípulos, disse: "A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus."
alguns discípulos se afastaram. Os apóstolos continuaram caminhando com ele. Hoje também são muitos e muitas que se afastam de Jesus quando imaginam, quando pensam, utilizam a razão humana para compreender os acontecimentos, os sinais que Jesus realiza na nossa vida. Queremos entender com a razão e não pela fé. Por isso muitas vezes nos afastamos, porque nós não compreendemos as coisas divinas, o pensamento de Deus. Lembremos, Deus não pensa como os homens. Deus pensa diferente. E o pensamento de Deus é divino. Ele é Deus. Nós somos humanos. Não podemos buscar na razão compreender os mistérios que Deus nos concede e nos revela a cada dia, mas sim através da nossa fé. Assim, através da nossa entrega total a Ele. Meu irmão, minha irmã, hoje em dia existem muitas pessoas que desacreditam do Senhor porque não compreendem a sua palavra, não se interiorizam, ficam apenas na margem, na superficialidade da sua fé e assim acabam deixando o Cristo de lado. Não deixemos que isso aconteça conosco, que nós possamos nos aprofundar cada vez mais, aprofundar na nossa fé através da leitura, da reflexão, da contemplação do Senhor, da sua palavra, nos alimentando com a Eucaristia, participando dos sacramentos, vivenciando a nossa vida de fé de uma maneira concreta, correta, de uma maneira abundante, de uma maneira em que nós possamos nos entregar e deixar que Deus age, mais uma vez, pela nossa fé. Que nós possamos, diante das palavras de vida eterna que o Senhor Jesus nos revela, alcançar o reino que Ele mesmo nos preparou. Rezemos agora com Maria, nesse tempo pascal, celebrando as suas alegrias. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Nossa Senhora das Alegrias, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem.